Saber do companheiro Rui Costa Pimenta, tudo bem, companheiro, a direita está se reorganizando, mas a direita, ela, acho que como o companheiro falou, ela colocou as cartas na mesa. E eu vou dar um exemplo. Eu perdi um parente na família e eu comecei a frequentar uma igreja evangélica, a Assembleia de Deus. E lá eu fiquei sabendo que a Assembleia de Deus tem um partido político agora, né? E no programa desse partido está, por exemplo, a revogação da lei do divórcio, e também a questão do estupro, do aborto decorrente de estupro voltar a ser criminalizado. Então, eu queria saber como a gente luta contra isso, né? Por exemplo, a direita ela está colocando todas essas cartas na mesa, está atacando setores de esquerda, como o companheiro colocou, e eu estou começando a temer pelo meu Facebook, é totalmente subversivo, né? Tem uma viagem minha à Venezuela, Cuba, e como é que eu vou... Então, eu já devo estar sendo monitorado há muito tempo, né? Então, queria saber pergunta do Lênin, né? O que fazer, companheiro? Então, eu acho que a pergunta... ela mostra o seguinte, mostra uma incompreensão sobre justamente a tarefa principal. Eu vejo várias pessoas colocarem as coisas no sentido que você colocou aqui. É assim, como um certo espanto que as pessoas estão tendo essas ideias aí. Mas elas estão tendo essas ideias porque essas igrejas, várias organizações intelectuais, publicações diversas, grupos que atuam dentro das universidades, se lançaram a fazer uma propaganda dessas ideias, a ganhar as pessoas para essas opiniões. Enquanto que a esquerda, na sua maior parte, não quer ganhar ninguém para nenhuma ideia. Por quê? Porque a esquerda, na sua esmagadora maioria, são organizações eleitorais. Então, eles se preocupam em criar uma opinião deles que seja meio que uma média das opiniões existentes, para atrair um setor que já pensa mais ou menos uma determinada coisa. Não é uma boa política eleitoral você ir num setor lá que apoia o Bolsonaro e começar a falar tudo o oposto do que o Bolsonaro fala para a pessoa. Na melhor das hipóteses, você vai lá e você vai falar que o Bolsonaro é corrupto, o que vai desacreditar o Bolsonaro, mas não vai mudar a ideia de ninguém. Tá certo? Se o Bolsonaro é corrupto, haverá outro troglodita que não seja corrupto, sei lá. Ideias são ideias, como, por exemplo, essa questão do divórcio. A esquerda não discute isso daí. A questão do aborto, um setor da esquerda até discute um pouco, mas não discute muito, não. Houve um período que era tabu na esquerda falar de aborto, porque não dava voto nenhum. Nós falávamos bastante, né? E eu até acredito que a gente acabou forçando todo um setor da esquerda a falar do assunto, mas eles não queriam saber de falar. Então, o primeiro problema é esse daí. É preciso ganhar as pessoas para um determinado programa político real, contra a direita, contra o golpe militar. Você vê, a esquerda não fala nada do golpe militar. Enquanto está cheio de gente de direita falando, pedindo a intervenção militar, a esquerda não levanta a palavra de ordem de não ao golpe militar. Assim, é óbvio que as coisas vão terminar mal, né? Não há dúvida nenhuma. Então, a primeira questão de todas é você conquistar as pessoas para determinadas ideias, para suas próprias ideias, para ideias revolucionárias de esquerda, né? E organizar essas pessoas. Quer dizer, é preciso fazer um trabalho organizado
junto aos setores para combater a influência da direita e lutar pela influência socialista, revolucionária da esquerda. Primeira coisa, não podemos dar essa tarefa como uma tarefa cumprida, não podemos ter uma mentalidade eleitoral. Não podemos acreditar que fazendo média com o pessoal, nós vamos conseguir alguma coisa. É preciso abrir os olhos da população para o que realmente está acontecendo. Tá? Essa é a primeira coisa. Se não, acreditar que nós vamos ter uma ampla mobilização sem esse trabalho prévio é uma fantasia. Você não precisa convencer uma por uma das pessoas, mas você precisa convencer todos os setores mais esclarecidos daqueles lugares para ter essa mobilização. Acreditar que as pessoas vão mudar de opinião também sem nenhum tipo de influência exterior também é fantasioso. Tá? Então precisaria... O que é necessário é isso daí. Trabalhar através de campanhas de agitação em vários setores e tudo mais. Por exemplo, nós temos denunciado, né, o grande problema nesse trabalho, eu acho, é que primeiro, você tem uma política correta, que mostre corretamente o que está acontecendo. Por exemplo, falar como determinadas pessoas estão fazendo, que não há a menor possibilidade de golpe militar, é jogar fumaça nos olhos dos outros. Com tanto general declarando aí, me falaram até que uma revista internacional fez uma pesquisa e falou que tem 3 países no mundo onde os militares discutem abertamente o golpe militar, e um deles é o Brasil. Diante dessa situação, afirmar categoricamente que não vai ter golpe militar, né, é uma coisa motivada por algum tipo de loucura, não sei direito o que é. Então, ter uma posição correta é importante. Né? Por exemplo, ter uma posição correta significa desafiar uma certa opinião pública. Nesse momento, só quem falou que o golpe militar é possível, e até mesmo do ponto de vista das declarações dos militares, não é uma coisa para as calendas gregas, mas é iminente, fomos nós. Nesse momento aqui, né, aconteceu uma coisa extraordinária, que é o quê? Todo mundo ficou quieto, porque o pessoal já fez vários prognósticos no passado e todos eles se mostraram acertados. Então o pessoal decidiu não atacar diretamente. Mas fosse em outra época, iam falar que nós estamos bebendo, que nós estamos fumando maconha estragada, que é delírio de seita maluca. Bom, aí você se vê confrontado com a seguinte escolha: ou você defende aquilo que você acha que é certo, ou você abaixa a cabeça para os outros inteligentes que estão em volta de você, mas que apesar de serem tão inteligentes, sempre erram. Quer dizer, tem que carregar um pouco a cruz, né, levando chicotada do público até que você consiga mudar a opinião de determinadas pessoas pela experiência. Então, essa é a primeira questão. Ter uma posição certa, denunciar a fundo as questões, não ter medo de uma certa opinião pública, porque ela não vale nada. O que vale são os acontecimentos e a grande massa da população e tudo mais. E, segundo lugar, é organizar as pessoas em torno dessa luta política. E aí, à medida que o movimento cresça, você tem que indicar quais são as tarefas políticas a serem realizadas, né? Por exemplo, a campanha contra essa política das igrejas e tudo mais é fundamental. A esquerda não toca nisso, sabe por quê? Se você falar mal dos evangélicos, você vai ganhar um monte de inimigos. Não é? Está cheio de evangélico por aí. Você falar mal da Igreja Católica, você vai ganhar um monte de inimigos. Mas não é verdade isso. Primeiro que o cidadão, e quando você falar mal dos evangélicos, vai ser seu inimigo, ele já é seu inimigo. Segundo, se você fala, muita gente que é contra o que você fala, porque nunca pensou no assunto,
Começa a pensar, então você vai ganhar aí vários amigos. É assim que funciona a coisa. E também a gente não deve ficar cacarejando, a gente tem que se organizar, tem que fazer uma campanha, tem que se movimentar. Se é, no caso de combater a direita, é uma tarefa imediata, tem que ser combatida pela força, não pode deixar esse MBL, Olavete, e seja lá o que for, atacar as manifestações de esquerda. Tem que se organizar para repelir esse tipo de ataque. Então, quer dizer, é isso, e nós não temos muito tempo a perder, né? Mesmo o pessoal que acredita que a solução de todos os problemas é a eleição do Lula, que eu acho que é muito otimismo, a pessoa deveria pensar no seguinte: vamos supor que aconteça um milagre e aí o Lula ganha a eleição. Quem que vai sustentar esse governo? O Lula vai fazer um acordo com que partido? Com o PSB? Com o PRTB para dar sustentação ao governo? Isso aí não. É uma tentativa de repetir um truque que não vai dar certo da segunda vez. As condições mudaram muito. Não vai funcionar. Nós somos contra a política de colaboração de classe, mas vamos deixar de lado temporariamente esse problema. Vamos supor que a pessoa seja favorável à política de colaboração de classe. A grande pergunta não é se ela é ou não é uma política de colaboração de classe, é se ela vai funcionar. E ela não vai funcionar. Ela não vai funcionar porque o imperialismo não quer essa política. Se o Lula for eleito, o governo dele vai ser o governo de maior crise que já teve no Brasil até hoje. Por isso que a burguesia está pensando até em não fazer as eleições, para evitar a dimensão da crise. Quanto mais ele avançar nessa trajetória, maior a crise. Então, por exemplo, eles queriam paralisar o Lula. Não paralisaram. Felizmente, né? Diferentemente do resto da esquerda que fica contando carneirinhos, ele saiu a campo e foi fazer a campanha dele. Agora está lá em Minas Gerais, fazendo campanha na maior empolgação. Então, já aumentou a crise. A direita não queria que ele fizesse isso. E aí agora eles estão pensando, como é que nós vamos fazer com relação a condenação do Lula? Prende, não prende, condena, não condena, condena no TRF4, será que a gente consegue condenar depois no STF? Deixa ele participar da eleição, não deixa ele participar da eleição? Então, quer dizer, a crise vai cada vez mais. Isso significa que a luta vai se intensificar. A burguesia não vai chegar e falar, o Lula é muito popular, deixa de golpe, vamos recuperar aí o pré-sal, vamos pedir de volta a Eletrobras, os aeroportos, as estradas, a Vale... Não é isso que vai acontecer. Quer dizer, mesmo para a pessoa mais beata aí, que achar que a eleição do Lula é a solução, a pessoa tem que pensar que vai ser que nem a Venezuela, o pau vai comer. Não tem escapatória de uma boa luta entre as massas populares e a direita. Tá certo? Bom, a primeira pergunta da internet é a seguinte, sobre a Frente Brasil Popular. Fala o seguinte: nos anos 30, os trotskistas se negaram a participar da ANL, para não ser da Frente Popular Stalinista. Qual a diferença entre a Frente Brasil Popular e a ANL? Bom, primeiro eu não vou dizer categoricamente, mas eu não tenho certeza que os trotskistas se negaram a participar da ANL. Precisaria ver isso aí.
Porque, veja só, a ANL ela surge como um resultado da formação da Frente Antifascista em São Paulo. Aquela que enfrentou os integralistas na Praça da Sé e tudo mais. Aí o Partido Comunista lançou a ANL, ampliando a participação para os setores da pequena burguesia revolucionária, que eram os tenentes, né? Burguesia mesmo não tinha na ANL. Então, por exemplo, eu não precisaria pesquisar, né? Os trotskistas se negaram a participar. A princípio não era a orientação do Trotsky de se negar a participar. Trotsky propõe para os trotskistas que, se houvesse a possibilidade de participar em comitês de base da Frente Popular Francesa, eles deveriam participar. Então, isso aí fica em aberto, precisaria uma pesquisa. Qual a diferença entre a Frente Brasil Popular e a ANL? Bom, a diferença entre a Frente Brasil Popular e a ANL é que a Frente Brasil Popular em grande medida, é uma ficção. Ela se reúne de vez em quando, raramente tira uma posição firme sobre nada, não tem comitês de base nenhum, não tem mobilização nenhuma, né? E isso é assim por causa das contradições das forças que estão aí. Eu já vi muita gente falar que a Frente Brasil Popular é uma frente de colaboração de classes e papagaiada. Ela foi construída para obter uma mobilização conjunta contra o golpe. O problema da Frente Brasil Popular não é se ela é uma frente de colaboração de classes ou não. Não sei o que isso quer dizer na cabeça do pessoal que fala isso. É que ela é inoperante. Você vai na reunião, você propõe fazer A, B e C, não acontece nada. O PCdoB está lá no maior negociação com a direita no Congresso Nacional, todo mundo sabe disso. Uma ala do PT bloqueia todo tipo de iniciativa de luta, né? Até já apareceu a versão desses setores, que na sua maioria são parlamentares, são os setores eleitorais do PT, que acham até melhor que a Dilma tenha sido derrubada, porque melhora a imagem do PT. Né? O que eu acho que é uma política de filme de comédia, né? É uma coisa que os três patetas poderiam ter tramado. Vamos derrubar o nosso governo para melhorar a nossa imagem. Política totalmente idiota, né? Eles ficaram com medo do ataque da direita, acusando todo mundo de corrupção. Eles querem aparecer na eleição prestigiados pela Folha de São Paulo, pelo Estado de São Paulo, pelo Globo, veja a fantasia. Eles querem falar que eles são honestos, que eles nunca roubaram um centavo, que eles são as pessoas mais maravilhosas. Então eles até acharam bom, porque caiu o governo, na mente deles não tem mais a campanha da corrupção. O que eles não perceberam é o seguinte: se você não vale nada, ninguém faz campanha contra você. Se estão fazendo campanha contra você, é porque você é um problema para eles. É ou não é? Então eles chegaram à conclusão de que é melhor não valer nada para não ter campanha contra vocês. Quer dizer, o medo, a covardia política é uma coisa poderosa. A Frente Brasil Popular é isso daí. A diferença entre as duas é a seguinte: a primeira era relativamente inoperante, a segunda é completamente inoperante. E depois o Prestes lançou aquela insurreição fora de esquadro, né? E aí o negócio todo veio abaixo. E quem era da ANL, quem não era, foi preso. Quem era trotskista foi preso. Quem era anarquista foi preso. Foi todo mundo preso. Bom, a próxima pergunta é aqui do auditório também. O companheiro Zé Luiz
Tem um certo divórcio entre a imprensa fala e a realidade. Uma é a questão da inflação, que diz que a inflação é baixa, tal, mas se você vê a realidade, tudo está aumentando, principalmente os preços das tarifas públicas. Vem a gasolina, a luz, né, que vai aumentar o mês que vem. E a coisa mais simbólica é o preço do botijão do gás, que aumentou, acho, perto de 50%. Então, a pergunta é se essa política desse desgoverno vai levar a volta da hiperinflação. Eu acho que é uma possibilidade, né? Não só nacionalmente, como internacionalmente. O descontrole todo. A política deles é mais uma política que vai no sentido oposto, recessiva, né? De controle monetário rígido e tudo mais. De controle de salários, essa coisa toda. E ataque às condições de vida da população para sustentar essa situação. Mas eles podem perder facilmente o controle diante dos acontecimentos. Aí a gente teria que esperar para ver, né? Bom, a próxima pergunta é sobre esse caso lá na verdade, relaciona o caso na UFPE, né, lá em Pernambuco. Eu falo, o companheiro do PCO que interveio na saída da sessão do filme, disse que o filme foi direcionado a um público supremacista branco e de skinheads, como podemos ver em fotos. Ao mesmo tempo, invadiram, né, no caso no Rio de Janeiro, invadiram uma aula sobre a Revolução Russa na UERJ. A pessoa fala como devemos agir. Não deve deixar isso daí. Os setores mais conscientes não devem entrar na onda dos setores pequeno-burgueses moderados, que falam que tem que ser legalista, não pode responder violência com violência. É um erro grave isso daí. O pessoal tem que se organizar, tem que chamar o pessoal a reagir. Senão daqui a pouco vai estar todo mundo apanhando na rua. Inclusive a gente já viu isso. Os coxinhas começaram a hostilizar o pessoal do PT, né? E apesar de todo mundo gostar daquele poema do Brecht, né? Primeiro pegaram um cidadão assim assado, mas como eu não era assim assado, eu não falei nada e tal. Aí pegaram o pessoal do PT, né? Aí a maioria olhou e falou assim, o PT, né? PT roubou, sei lá o que eles fizeram, governista, papapá. Mas eles rapidamente passaram de hostilizar o pessoal do PT a hostilizar todo mundo que usasse camisa vermelha. Quer dizer, então tem que ser mais esperto, né? Não pode deixar. Tem que reagir. Lógico, tem hora que o cara vem 50 trubuzos, tem 10 pessoas na sala, o pessoal vai ter dificuldade de reagir, mas o pessoal tem que ir se preparando para reagir. Se a moda pega, eles não vão diminuir, eles vão aumentar a agressão. Eles vão invadir centro acadêmico, eles vão chegar na hora da eleição do centro acadêmico, que a esquerda adora tanto, vão dar umas pauladas na cabeça da comissão eleitoral e vão dar vitória para outra chapa. E depois também tem um detalhe que é o seguinte, toda vez que eles agirem, a polícia não está muito longe. Os elementos fascistas, eles, pela sua própria natureza, têm vinculações com a polícia. Muitos deles são policiais ou ex-policiais. Sempre foi assim, sempre será assim. A próxima pergunta é aqui do auditório com o companheiro Antônio Carlos. Não, só rapidamente eu queria trazer um informe e colocar uma questão no debate. Ontem em São Paulo se realizaram manifestações de servidores públicos, tanto municipais, federais e principalmente estaduais, contra a ofensiva que tem em relação ao funcionalismo, que os governos estão procurando ajustar
as políticas estaduais, a política golpista de congelamento dos gastos, manter congelado os salários, né? Corte nos investimentos pelos próximos anos. Isso aí tem dado lugar a uma mobilização. Nessa semana houve ato na Assembleia Legislativa. Só que a gente vê nesse movimento essa confusão que o companheiro Rui destacou, né? Por um lado, a esquerda procura dar um viés, não só a esquerda, né, mas alguns setores procuram dar um viés meramente eleitoral, que o problema seria desgastar o Alckmin para as eleições. Quer dizer, em vez de haver uma mobilização de fato massiva, fazer uma agitação nos locais de trabalho, de mobilizar os servidores, a gente vê que é uma mobilização ainda muito limitada pelos sindicalistas, né, pelos aparatos sindicais. E também, do ponto de vista eleitoral, há um outro setor que não vê importância aponta nesse sentido. A gente vê, inclusive, a direita com essa perspectiva. Na manifestação ontem, por exemplo, estava lá esse elemento ultra-reacionário, que é o Major Olímpio, né, que foi super apoiador do golpe, votou a favor do impeachment da Dilma, votou a favor da terceirização, e o pessoal estava saudando a presença dele, né? Nós tivemos que intervir para falar que era um elemento que tinha que ser colocado para fora da manifestação, etc. e tal. Por outro lado, também a ilusão que um amplo setor da esquerda aponta de que começou a pregação de que, o Rui falou aqui, que não há um clima de... Embora o pessoal venha com esse clima de que tem um ascenso, e que, então, vamos chamar greve geral. Então, agora é greve geral dia 10 de novembro. O que é uma fraude, porque também não há uma mobilização a favor de nenhuma greve geral, né? A mobilização ela é muito incipiente. Nos locais, inclusive, nas categorias onde houve alguma luta, como no caso dos Correios, essas mesmas direções sindicais trataram de enterrar a greve, assinando um acordo que entregou até o plano de saúde da categoria, né? Inclusive com o aval da esquerda. Então, essa confusão, né? Por um lado, a esquerda, para uns professores ontem, nas reuniões se discutia setores do racha do PSTU, gente do PSOL, fazendo pregação da candidatura do Boulos, e o PT fazendo a pregação da candidatura do Lula, como se a gente estivesse diante de uma situação ultranormal, há um ano de uma situação, de uma eleição que está garantida que vai acontecer. Então, a perspectiva eleitoral, né, é desgastar o Alckmin e cada um começar a apoiar o seu candidato. E não há um problema, como se fosse também possível derrotar, por exemplo, essa ofensiva que congela os salários, fechando escolas, fechando postos de saúde, etc., etc., né, entregando tudo, como a gente viu ontem no leilão da Petrobras, que venderam o barril de petróleo. A estimativa é que o barril de petróleo leiloado tenha sido leiloado a $1,50 cada barril vendido pelo preço que foi vendido no leilão de ontem, 7 bilhões de barris de petróleo, né? Quer dizer, há uma ofensiva enorme, e a direita, parece, a impressão que nesse movimento apresenta é que o pessoal está brincando de, como você destacou isso, vamos para as eleições, né? Vamos fingir que a gente vai fazer uma mobilização, porque o negócio é as eleições. Isso por um lado. E por outro lado, a outra esquerda, assim, não, nós vamos para a greve geral, né, uma perspectiva meramente de luta sindical, de que nós vamos derrotar toda essa ofensiva através de lutas parciais, super desarticuladas, porque também não é uma verdadeira mobilização, né, são mobilizações de diretorias de sindicatos, de uma parcela do ativismo, e não há um verdadeiro esforço para uma mobilização mais ampla. No golpe, nem se fala, né? Quer dizer, a não ser o PCO, alguns setores que estão na luta pela anulação do impeachment, o pessoal é como se não existisse, não só não há perigo há setores da esquerda, como o Grupo Lunático, Tepor e outros que falam que não há o menor risco de golpe militar, né? Outros nem falam no assunto, e também não se toca mais de que nós estamos sob a vigência de um regime golpista, né? Muitos, inclusive, procuram apresentar de que o Temer teria saído super fortalecido com essa situação, o que é uma contradição. O mesmo pessoal que fala que a classe operária está numa ofensiva, fala que a direita saiu fortalecida com a vitória do Temer. Quer dizer, parece uma análise meio Stanilau Ponte Preta, né? O samba do crioulo doido.
que a classe operária está na ofensiva, mas o Temer também está na ofensiva, que todo mundo está na ofensiva, né? E o Boulos também está na ofensiva para as eleições, e também o Lula. Não parece um mundo meio surreal. Só aproveitar o comentário, porque a próxima pergunta era sobre o mesmo tema, só para registrar, né? Que a pessoa fala, ontem fui no ato unificado dos servidores, chamado pela CUT, tinha alguns setores de direita, como o PSTU, o Sindicato da Polícia Penal e agentes carcerários. Qual a posição do partido referente a essa questão? Lembrando que o PSTU apoiou o golpe de Estado. Em relação à presença do PSTU no ato, eu acho que é estranho, porque o PSTU, a política deles é defesa do golpe, né? Até agora não mostraram nada. Inclusive, a palavra de ordem principal aprovada no Congresso da Conlutas foi o Fora Maduro, né? Se juntar aí para discutir mixaria com um grupo que nas grandes questões está totalmente à direita, parece um erro. Tem que separar o joio do trigo, né? Tarefa número 1 é esclarecer a cabeça do pessoal sobre o que deve ser feito e não confundir a cabeça de todo mundo. Há uma tendência nesse momento de juntar tudo, né? Juntar coxinha aí, que diz que se arrependeu. Não sei do que eles se arrependeram, porque eu nunca vi nenhum coxinha falar que foi um erro ter tirado a Dilma, né? Então, vai saber. É um erro isso daí. Uma das condições para que você possa fazer um movimento é uma certa clareza de propósitos, né? Se você fica juntando alhos e bugalhos aí, não resolve nada. Bom, a próxima pergunta aqui é: o que o PCO pensa da teologia da libertação? Bom, é uma teologia, né? Já por aí já dá. É uma ala esquerdista da igreja, né? De muitos anos atrás. Agora, sempre foi, né? Bem moderada e tal. A maior parte deles está no PT. É uma ala meio direita da esquerda, né? Não sei exatamente o que a pessoa gostaria que a gente comentasse. É uma posição religiosa, teologia, né? Nós nunca tivemos nenhuma afinidade dentro do PT com esse setor, né? Bom, próxima pergunta aqui do auditório também, com o Pedro Sidney. Bom dia, obrigado pela oportunidade. É a primeira vez que eu venho participar pessoalmente nessa análise, eu acho fantástica. Eu sou um estudante de psicologia política e também de mídias e milito em movimentos sociais desde 1983. Dá um friozinho na barriga vir aqui, mas confesso que quando eu estava sentado ali no auditório, quase pulei da cadeira pelo desconforto, né, que ora a sua palestra foi me dando, mas você conclui ela de forma muito interessante, que vem de acordo com o que eu penso, né? Dentro desses meus estudos, dentro dessa minha militância, eu percebo, segundo alguns teóricos, que existe dentro desse imperialismo articulações que vão deixar nossos corpos mais dóceis, né? Acho que Foucault, Deleuze e Guattari vai trazer um pouquinho isso, já como uma fonte de pesquisa que eu venho realizando é sobre os movimentos sociais e a própria mídia, e me parece que essa mesma mídia que a gente usa para denunciar algumas atividades e tal, me parece que, ao mesmo tempo, ela é fonte de deixar a gente mais dócil, né? Eu lembro, fazendo uma reflexão, acho que em 1984 para 1985, eu ainda era adolescente, estava
a população estava descontente, né? E ali houve alguns motins, alguns manifestos, como estações de trem foi incendiada, viaturas da polícia e supermercados saqueados. E aí você conclui a sua análise me convidando a pensar que existe uma oportunidade, uma possibilidade, que é criar uma movimentação com esses operários. Mas a minha pergunta é, como criar essa movimentação? Porque eu venho me perguntando ela constantemente como um agente político da periferia. Se a gente tem uma estrutura imperialista que está todo momento reforçando, né, criminalizando, patologizando todo momento as pessoas, individualizando as pessoas, para que elas não se aglutinem, não ajam em grupos, né? Então ela fica criminalizando, ela fica o tempo todo individualizando essas possibilidades, né? Eu acredito que a revolução de um grupo começa com uma revolução individual. Acho que a revolução de uma única pessoa. Me parece que esse trabalho de formiguinha é muito mais árduo. Bom, só para concluir, achei fantástico, assim, estou muito feliz em estar participando com vocês, mas a minha pergunta é como a gente poder aglutinar ou mover o máximo de número de pessoas para com a massa, para que a gente possa, de fato, criar esse movimento eficaz com os operários. Né? Porque eu estou lá na periferia, a todo momento eu fico me perguntando isso. E queria agradecer porque foi um desconforto geral. No final você me conforta dizendo, existe uma possibilidade, existe um caminho, e é esse. E ele vem de enfronto com o que eu penso, né? Lá com um jovem preto da periferia, falando, e aí, como é que a gente vai agir para criar uma sociedade melhor e mais justa? E aí você aponta uma possibilidade, mas como? Se toda a estrutura imperialista mantém os nossos corpos dóceis, mesmo a gente que está questionando um pouco mais, a gente parece que ainda está se movimentando muito pouco em relação a tudo isso. Obrigado. É interessante o que você coloca. Queria fazer alguns comentários aí gerais, que eu acho que esse problema aí do desconforto e da esperança, eles são problemas importantes. Se você fala coisas que adoçam a pílula, o pessoal fica vivendo no mundo da fantasia. Se você fala coisa muito, muito dura, o pessoal fica deprimido. Então, você tem que encontrar uma maneira, né, de abrir o olho da pessoa, sacudir a pessoa e, ao mesmo tempo, apresentar um caminho. Daí a importância, eu acho, da discussão é apresentar a coisa desse ponto de vista de conjunto, né? Então, primeiramente, eu queria começar com um exemplo que eu acho que é muito importante. Eu comecei a militar na época da ditadura militar brasileira. A ditadura militar, ela era um regime de terror, não era como dizem os coxinhas de hoje, uma espécie de regime legal mais duro, ou onde aconteciam arbitrariedades. Essa, inclusive, é a concepção que a burguesia tinha do regime. Não era nada disso, era um regime de terror. Sempre, quando vocês assistem um filme na televisão, que sabe que tem aquele regime que o cara não pode fazer nada, ele vive se escondendo, tudo tem medo de tudo e de todos, aquilo lá era a ditadura militar brasileira. O pessoal tinha medo da própria sombra. Quer dizer, era um regime de terror. Aí, né, uma coisa muito interessante é que, sob esse regime de terror, vários setores se organizavam politicamente. Se a gente fosse olhar hoje, pareceria uma coisa, um empreendimento quimérico, né? O cidadão lançava lá um jornalzinho, eu conheci muitos desses jornaizinhos, que era feito em mimeógrafo, né? 30, 40 exemplares e tudo mais. Aí o pessoal escrevia longas análises sobre o que estava acontecendo na época da ditadura. Para você distribuir um jornal como esse daí, era todo um esforço, todo um trabalho, né? Por exemplo, companheiros nossos na Argentina que eu conheci, eles faziam o jornal, né? Aí eles compravam um pacote de cigarro
Eles deixavam o último maço e o primeiro maço, e no meio eles dobravam o jornal como se fosse um pacote de cigarro, colocavam vários dentro. Aí o cidadão saía com aquele pacote de cigarro para ir distribuir o jornal. Imagina, né? Isso aí mostra que mesmo nas piores condições, as pessoas têm a expectativa de realizar alguma coisa. Eles estavam certos em fazer isso daí? Eles estavam certos. Porque esse movimentozinho, nós podemos dizer assim, no âmbito molecular, ele vai se expandindo através da ideia e tal, vai conquistando pessoas, abrindo o olho de um, de outro e tal, ajudado, logicamente, pelas circunstâncias práticas, e acabou se transformando num gigantesco movimento contra a ditadura. Em 77, os estudantes saem às ruas, impulsionados pelas organizações de esquerda que estão na universidade, onde também se vivia um clima de terror, e o movimento cresce até atingir milhões de estudantes, já começa a colocar em xeque a ditadura. Agora, não vamos ter nenhuma ilusão. Esse movimento até poderia ter acontecido espontaneamente, mas seria mais difícil. Quem organizou, quem impulsionou, foram grupos dentro da universidade que eram todos pequenininhos, de 10, 15 pessoas. Né? Não sei se todo mundo conhece a história da luta contra a ditadura, mas no começo de 77, abril, se não me engano, os estudantes da USP, depois de 10 anos sem nenhum tipo de manifestação de rua, decidiram sair à rua em passeata, né, desafiando a ditadura. Houve todo um debate dentro da universidade entre 4 ou 5 grupos que tinham 15, 20 pessoas cada um, não tinha mais do que isso, tudo escondido e tal. A assembleia foi clandestina também, onde um grupo falou, temos que sair na rua, outros grupos falaram que não tinha que sair na rua. Um grupo falou, temos que levantar a palavra de ordem abaixo da ditadura, outros falaram que não, que era uma provocação e tal, podia dar problema. Aí o grupo mais radical de todos ganhou a assembleia, saiu à rua, perdeu a palavra de ordem, mas na hora que a assembleia saiu, eles desrespeitaram a decisão A hora que a passeata saiu, desrespeitaram a decisão da assembleia e levantaram o grito de abaixo da ditadura. Aí, veja só que interessante, né? Esse dia, eu estava em casa e o rádio estava ligado, alguém estava ouvindo o rádio. Aí o locutor interrompeu toda a programação e falou, os estudantes da USP estão atravessando agora a ponte da... Como é que é o nome daquela ponte? Da avenida... Depois da Rebouças? Hã? Não era Pan-Americana, era aquela da Rebouças. Eusébio Matoso. Os estudantes estão agora atravessando a ponte de Eusébio Matoso. Eu estava em casa assim, não me lembro nem o que é que eu estava fazendo. Aí eu senti aquele arrepio, né? Nossa, os estudantes saíram à rua, né? Aí e o cara narrava, né? Subiram a Rebouças, a polícia não está... Ele falava assim, a polícia não está interferindo, não sei o quê, papapá. De fato, ninguém mexeu com os estudantes. Abriram a porta. Agora, você veja só esse cenário. Um pequeno grupo dentro da universidade, né? Decidir, eles não sabiam se a polícia ia atirar neles, se ia todo mundo preso, se eles iam ser torturados. Eles estavam emocionalmente exaltados com a ideia, saíram à rua. Aí estou eu lá, que nem estava na universidade ainda, estava prestando vestibular. Eu entrar na universidade, acho que o ano seguinte, alguma coisa assim. Ouvi aquele negócio assim e me deu aquela comoção. O que eu imagino que deva ter acontecido com muita gente, que ouviu o rádio na hora, ficou sabendo depois, né? Aí os estudantes de Campinas, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ficaram sabendo que os estudantes da USP tinham saído à rua, que não tinham sido reprimidos, etc. e tal.
No final de 1977, você tinha manifestação no país inteiro, que ele tinha se transformado numa febre, sabe? Então, essa é uma primeira coisa importante. Então, nunca achar que você está sozinho. No caso nosso, da luta contra o golpe, dessas barbaridades que eles estão fazendo, eu tenho certeza absoluta de que há milhões de pessoas que são contra. Não é milhares, são milhões. Tenho certeza absoluta, pela minha experiência. Eles estão na mesma situação que eu estava. Eu estava em casa, tem uma ditadura. Como é que você vai fazer? Vou sair na rua sozinho? Pegar o ônibus e vou para Paulista com uma... Eu nem sabia o que eu podia fazer. Tinha a menor ideia. A hora que a coisa começa a se movimentar, as pessoas vão se juntar aí, não há dúvida nenhuma. Bom, a segunda questão, né, que é uma questão metodológica, o problema do... Você falou assim, que você acredita na educação individual. Nós devemos entender que há uma relação, né, indissolúvel entre o indivíduo e a coletividade. O indivíduo sozinho, separado da coletividade, é uma abstração, uma coisa irracional. Assim como uma coletividade que não seja formada de indivíduos também é uma coisa irracional. Eles são, na verdade, duas partes de um mesmo fenômeno, né? Então, nós temos que entender o seguinte: o esclarecimento, a consciência, ela surge na coletividade através de determinados indivíduos. Porque a coletividade é formada de indivíduos desiguais. Então você tem, por exemplo, em toda a comunidade, um que lê, que presta atenção no que está acontecendo no mundo, que assiste o noticiário na televisão, por pior que seja, que lê o noticiário do jornal, hoje em dia vai na internet e lê o noticiário na internet em algum lugar, troca informações, tem interesse em determinadas coisas, etc. E tal. E tem um indivíduo que está lá trabalhando, não pensa em nada disso, não passa pela cabeça dele, ou pensa muito pouco nisso daí. Agora, veja bem, quando um indivíduo pensa essas coisas, e ele é parte de uma comunidade, é a comunidade que está pensando, porque ele é parte da comunidade, ele não é um fenômeno isolado. Não é que ele pensa, mas a comunidade não pensa. Não, ele também é membro da comunidade. Tá certo? Então, o esclarecimento, ele surge primeiro para uns indivíduos que, por algum motivo, têm mais condições de absorver aquele conhecimento. Mas, no final das contas, você vai ver que aquele conhecimento, ele influencia uma parcela grande da comunidade, às vezes, toda a comunidade. Por exemplo, quem já participou de greve numa fábrica, por exemplo, ou mesmo em outros lugares, mas a fábrica é mais característico. A gente vai ver o seguinte, que tem um setor, duas ou três pessoas, que tem mais consciência, ou eles já participaram de um sindicato em outra fábrica, já participaram alguma vez de uma greve, tem maior preparação, etc. e tal. Então, eles vão organizar o conjunto dos trabalhadores. Mas aquele trabalhador de conjunto, ele está propenso a ser organizado. Ele tem o desejo de lutar. O que os outros vão fazer é servir um pouco como guia numa coisa que eles já querem fazer. Quer dizer, todo mundo quer atravessar aquela ponte, mas alguns sabem o caminho, sabem como atravessar a ponte e outros não. Né? Então, há uma relação inseparável, indissolúvel entre o indivíduo e o todo, a coletividade. Nós não devemos ficar muito preocupados se você numa comunidade tem X pessoas que estão preocupadas e um número maior que não está preocupado. A gente deve fazer o trabalho. Na maior parte do tempo, a maioria não vai estar participando ativamente. Não quer dizer que eles não apoiem. E se aquele grupo menor tiver habilidade, tiver competência, eles vão conseguir fazer com que os outros sempre estejam apoiando de um ponto de vista prático, embora a participação deles seja pequena. Por isso, quando a gente fala, vamos formar comitês de luta contra o golpe,
é porque a gente precisa reunir o setor mais avançado, mais esclarecido, para ajudar o conjunto a se mexer, você entendeu? Aí você deve abrir uma discussão permanente. Por exemplo, acontece uma coisa que você acha importante e você faz propaganda. Se for uma coisa que é mais fácil do pessoal entender, então você carrega mais na tinta naquela coisa, chama uma reunião, papapá, prega um cartaz, distribui um panfleto, passa um filme, faz um evento, traz uma pessoa para fazer uma palestra e assim por diante. Você vai preparando o pessoal. A luta contra a ditadura não saiu do nada, ela foi preparada numa série de lugares. Havia gente nas categorias profissionais, nas fábricas, nas escolas, havia organizações de esquerda que trabalhavam na clandestinidade, grupos que se formaram, grupos de intelectuais. Né? É uma espécie esses setores são uma espécie de fermento da coisa que vai contribuir para que o movimento se expanda efetivamente. Então, essa é a segunda ideia. Terceira ideia. Veja, nós temos que acreditar, nós não devemos ficar aqui, como é que se diz? Atolados na realidade do momento. Revoluções no mundo já aconteceu de monte. A gente não precisa inventar. Né? Por exemplo, um dos casos mais interessantes, recentes, é o caso de Portugal. Né? Você tinha uma ditadura, aí um grupo de oficiais se organiza lá, uma bela noite, eles soltam os tanques dos quartéis e derrubam o governo. Quem que ia esperar um negócio desse? Quem diria que os próprios soldados do regime iam dar esse golpe? E depois que eles deram o golpe, o país entrou numa revolução popular que dura 4 anos. O mundo está cheio de exemplos assim. Né? Basta que as condições se deem. E nós temos que entender que nós temos um governo que é um dos governos mais impopulares de toda a história do Brasil, uma política de destruição nacional sem precedentes, né? Uma desmoralização do conjunto das instituições muito grande. O Lula é uma pessoa contra a qual a campanha é incansável e o cidadão só cresce na pesquisa, que mostra uma rejeição a tudo isso que estão fazendo. Então nós temos que observar isso daí. Se as pessoas que deram o golpe não tiverem extremo cuidado, extrema habilidade para administrar essa situação, eles vão transformar o que era para ser um golpe de Estado reacionário numa situação revolucionária. Porque é da natureza da coisa, né? Se as coisas estão equilibradas, então você pode manter por um período e tal, até se deteriorar. Agora, se você der um solavanco para cá e desequilibrar tudo, é bem mais fácil você ter um solavanco para o outro lado, você entendeu? E eles, vamos falar o que é verdade, eles botaram tudo de ponta cabeça. O país está vivendo um verdadeiro caos. O pessoal pode falar que o governo Temer é forte, pode falar o que quiser. Isso aqui é um caos. Por isso que os militares, que muita gente está dizendo para nós, né, os inteligentes estão nos advertindo de que não há a menor possibilidade, saíram a campo e falaram, se continuar a bagunça, nós vamos dar o golpe. Então a gente fica na dúvida, a gente ouve os militares ou ouve um cara de esquerda que nunca conseguiu nem calçar o sapato direito até hoje? Eu tenho uma propensão a ouvir os militares, né? Quer dizer, nós estamos vivendo uma situação de caos. A gente não deve desanimar, não. O que nós temos que fazer é trabalhar. Né? Nós não podemos mover o mundo, chegar lá e falar, massas do mundo, revolta-se. Isso aí não é possível. Isso aí vai acontecer
em algum momento, independentemente de nós. O que nós podemos fazer é preparar as pessoas para esse momento, e a gente deve fazer isso aí. Bom, a próxima pergunta é a seguinte: a pessoa pede para você comentar a ala esquerda do PSDB chamada Esquerda para Valer. Seria isso algum tipo de piada dos tucanos quando tem como representante o Alckmin? Não, não acho que é piada, não. Eu acho que é um sinal da crise, né? Para um pessoal sair a campo e falar que eles são de esquerda, eu vi o posicionamento deles, falando contra o impeachment, um monte de coisa de esquerda mesmo, né? Apesar que eles apoiam o Alckmin. Para o pessoal aparecer com essas posições aí é porque eles acham que o PSDB beijou a lona, né? E a gente vê que eles são profundamente contra o Dória, né? Esse negócio do Dória, inclusive, você mostra assim a falta de orientação da própria burguesia, né? Colocar o Dória aí como grande representante foi Agora está claro para todo mundo que foi colocar um cara que ele é um palhaço de circo, né? É um idiota. Já inventou a ração. É interessante, eu nem me lembrava do caso Dória. Aí alguém postou na internet um programa do Chico Anísio de 88, onde o Chico Anísio, hein, da Globo, mostra o Dória como ele realmente é, como um verdadeiro mentecapto, né? Aí o Chico Anísio fala assim, está aqui, ele imita uma apresentadora, não me lembro quem é na época, ele fala assim, vamos entrevistar aqui a Joana Dória, né? Que apresentou o projeto mais asqueroso que já apareceu. Quer dizer, ele já era um doente da cabeça naquela época, né? Para ter escolhido esse cidadão aí, esse negócio da ração de cachorro não é um deslize, isso é a filosofia do Dória. Ração de cachorro, derrubar a casa em cima dos craqueiros, pintar a cidade toda de cinza. Esse é o Dória legítimo, né? E a burguesia se arriscou com ele, né? Depois o cidadão está aí para ficar o quê? Mais 3 anos no governo. Vocês imaginaram esse Dória 3 anos no governo? Eu acho que é por causa desse descontrole todo que está havendo que aparece a ala esquerda do PSDB, né? Bom, próxima pergunta é aqui do auditório também, companheiro Nivaldo. Gostei da sua explicação anterior a essa, de como organizar a luta, né? Aconteceu como vai as situações revolucionárias, né? Aconteceu, e tu tem enfatizado que isso acontece milhares de vezes, ninguém prevê, né? Aconteceu a semana passada, divisa entre Imbu e Taboão da Serra, região do Pirajussara, inauguração de uma padaria. Uma padaria boa, né? Uma padaria famosa,
rede famosa, e ela abriu inscrição para 15 vagas de empregos. E apareceu uma multidão. Apareceram mais de 1.000 pessoas levando currículo, né? E de repente desceram lá alguns elementos e teriam feito um arrastão e quase que um tumulto generalizado. E tu tem dito que de repente a explosão vai acontecer por causa de uma greve, de um fator não imprevisto, né? Alguma operação da família, da polícia na periferia, etc. Seria por aí? Isto seria um sintoma? Seria uma fagulha que iniciaria um grande incêndio, é isso? Pode ser. A fila era numa padaria. É isso que você falou? Bom, a Revolução Russa começou na fila do pão também, né? Numa padaria, logicamente. Não, eu já vi essa fagulha em 83, depois da eleição de 82, quando o Franco Montoro tomou posse aqui em São Paulo, teve uma explosão. Eu acompanhei isso aí de perto. Era totalmente imprevisível, ninguém imaginava que ia ter. E para ver como era imprevisível, nós tínhamos militantes no movimento que começou o negócio. Mas eles sabiam que ia acontecer nada. Eles saíram para aquele negócio, né? Novo governo, vamos lá no Palácio protestar contra o desemprego e tal. E no meio do caminho o negócio desandou totalmente. Alguém derrubou quebrou um caminhão cheio de laranja. E estava passando a passeata. A passeata devia ter umas 100 pessoas, só era minúscula. Aí o pessoal viu o caminhão de laranja quebrado, não resistiu, saltou o caminhão de laranja. No que eles assaltaram o caminhão de laranja, um monte de gente assaltou o caminhão de laranja. E aí o pessoal olhou e falou assim, vamos nessa passeata aqui para ver o que vai acontecer. Quando eles chegaram no Palácio dos Bandeirantes, eles já eram centenas. Aí o pessoal começou a sacudir a grade do palácio, e a grade cedeu e eles entraram no jardim do palácio, invadiram o palácio. E a hora que veio a notícia de que eles tinham invadido o palácio, a Zona Sul, que é de onde o movimento tinha saído, pegou fogo. Saiu todo mundo na rua, estava cheio de desempregados, né? Aí a polícia veio, prendeu gente, os desempregados continuaram na rua, teve manifestação. Aí as manifestações começaram a se ampliar para o centro da cidade. Teve quebra-quebra na Rua Direita, naquelas regiões, e ameaçava se transformar numa explosão nacional, né? Aí eles contiveram isso daí. Mas o próprio governo, que era governo militar na época, percebeu que precisava mudar de política, que não dava mais desemprego, o negócio ia explodir todo. Aí eles mudaram de política. Eles mudaram a política de arroxo e recessão para uma política de crescimento econômico. Aí veio uma longa época inflacionária, né? Brasil, a situação do desemprego agora está pior do que naquela época, né? E o desemprego, ele é assim como você deixar aí um tanque de gasolina aberto. Qualquer fagulha pode tocar fogo nisso daí. Pode ser no Embu, na fila do emprego, pode ser em São Paulo, por algum motivo, pode ser no Nordeste por causa da fome. Por isso que a burguesia também está muito preocupada, né? Quando os militares falam que precisa intervir,
Eles estão vendo a combinação de desemprego gigantesco, pobreza, desmoralização do regime político. Tudo isso daí é uma combinação muito grande. Ou o pessoal dá jeito de fechar esses poros aí e estabilizar o regime, ou a coisa pode explodir por uma eventualidade qualquer. Inclusive, acho que os militares, a preparação dos militares tem a ver, em parte, com uma política preventiva, em parte tem a ver com a eventualidade de que o negócio pegue fogo mesmo. Eu acho que é difícil, uma coisa interessante é a seguinte, que a gente precisaria pensar, né? É difícil de dimensionar o descontentamento popular. O negócio da Dilma criou-se uma opinião artificial. O descontentamento que existe hoje não é artificial, é um verdadeiro descontentamento. E ele vai desde setores que estão se sentindo apertados até setores que perderam tudo. São muitos. Então é uma combinação explosiva. A gente tem que ficar de olho. Por isso que nós falamos na nossa análise no nosso congresso que a situação ela tem uma contradição interior que é muito interessante, que é a seguinte: tanto você pode ter um golpe militar, como você pode ter uma explosão revolucionária. E as duas coisas fazem parte da mesma situação. O golpe aparece porque existe o perigo enorme do descontrole da situação interna do país pela insatisfação popular. Bom, tem mais duas questões aqui, são internacionais. A primeira é sobre o armamento. Pink Pistols é um grupo LGBT que prega o uso de armas como defesa. Pink Pistols? Pink Pistols. O lema deles é "gay armado não é espancado". Esse grupo se prepara contra uma ofensiva dos neonazistas e dos defensores da supremacia branca. Aí a pessoa pede para comentar. Eu acho que o povo está certo, né? Devem ter aprendido pela dura experiência. Eu acho que se eu fosse gay, por exemplo, já não sendo gay, eu gostaria de andar armado. Só não ando armado porque eu não tenho, a lei não permite, você entendeu? Agora, sendo gay, eu andaria armado com a lei permitindo ou não, né? Que a situação do gay é bem mais perigosa. Eu acho que está certo isso daí. Esses têm uma noção realista da situação. Não é só o gay, é um monte de gente aí que é diretamente ameaçado. Imagina sem terra. Quantos acampamentos sem terra não foram invadidos, aí atacados? Tem muita gente ameaçada. E de mais a mais, é um direito da população, né? Eu, por exemplo, eu rejeito totalmente, acho que nós devemos rejeitar os papais postiços aí, que consideram que nós não temos maturidade para usar uma arma. Eles não falam assim, você não tem maturidade, eles falam assim, o brasileiro, como se eles fossem tivesse nascido na Turquia, em Istambul. Eu rejeito. Meus pais já morreram, eu tenho filho, já tenho até neta. Por que o cara tem que decidir como se ele fosse o meu papai? Aí sempre traz o exemplo do cara no trânsito que está sempre pronto para matar alguém diante de uma batida. Uma personagem que já virou lendária, né? O homem do trânsito. Que uma pessoa escreveu um negócio aqui, que eu acho que é muito sensato, que fala o seguinte: no interior, sempre foi hábito do pessoal andar armado. E o pessoal, salvo engano, não ficava se matando lá, torto e direito.
cara não ia no boteco pedir uma pinga, o cara do bar botava um pouquinho a menos, ele... Nunca ouvi falar disso daí. Os papais teriam que cuidar da própria vida, né? Deixar a vida dos outros em paz. Bom, a última pergunta é sobre as Farc. Qual a posição do partido sobre a Farc e o seu abandono da luta armada? Bom, aqui é aquele negócio, né? Política é uma coisa concreta. Precisa ver qual que era a situação real da Farc para eles mudarem de posição, né? Se eles mudaram de posição porque a esquerda estava ganhando eleições em toda a América Latina, foi um erro, porque a situação mudou drasticamente. Eles podem ter mudado de posição porque a situação era cada vez mais difícil, também precisaria entender isso daí, né? É uma decisão que depende muito de uma avaliação concreta para a gente poder passar um veredito aqui, né? Abandonar a luta armada. Às vezes a luta armada é um negócio muito complicado em determinadas situações. Eu só espero que eles não tenham entregado todas as armas, né? Porque a situação vai ficar feia de novo logo. Nós, da Causa Operária TV, queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.